Boa noite, meus irmãos. Tá fraco? Eu vou embora desse jeito, né? Vou mais uma vez, então. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Agora melhorou. Antes eu escutei só os desencarnados. Agora não, desencarnados, encarnados também. Uma alegria imensa poder estar aqui. Tenho certeza que do Marcelo também. Trago um abraço fraterno do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que fica aqui em Biguaçu também, na Rua 7, do qual nós fazemos parte. Fazia tempo, né? Quem me acompanha aqui, a última vez que a gente veio foi em dezembro do ano passado. Então faz tempo mesmo. Estava me sentindo falta, pelo menos eu estava sentindo falta. Que bom que a gente pode ter essa oportunidade de estar aqui, de conversar sobre a doutrina espírita, sobre esse norte na vida de cada um de nós, nesse processo evolutivo, nesse planeta de provas e expiações. E hoje conversando, como o nosso irmão já falou, sobre o tema A Dor é o Remédio. Nós vamos ver aqui durante essa palestra que realmente, como disse Jesus, o remédio que nós temos, melhor dizendo, o remédio que nós escolhemos é a dor. Nós teríamos outro remédio também, mas nós escolhemos a dor e Deus nos permite que nós soframos, e que bom que a gente pode sofrer. Que bom que nós estamos nesse momento num planeta de provas e expiações, então um planeta de dor, um planeta de sofrimento ainda, mas que bom que nós podemos estar aqui. Assim a dor vai nos empurrando e nós vamos entrando de uma vez por todas nessa jornada de reconhecimento de que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos criaturas em aprendizado e todos nós fomos criados para sermos felizes. Um dia todos nós seremos felizes. Por enquanto, nós ainda temos que sofrer um pouquinho, uns um pouquinho menos, outros um pouquinho mais, mas é justamente aquilo que nós precisamos e aquilo que nós merecemos. E essa palestra vai então ser embasada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. São as palavras de Jesus: bem-aventurados, felizes os aflitos, aqueles que podem, que precisam passar pelas aflições. Outra vez, então, que bom que nós podemos passar por tudo isso. E também duas músicas que o Marcelo vai cantar, uma daqui a pouco e a outra no final. Então, meus irmãos, olha só o que a gente pode ver aqui, né? Por que tantas mazelas neste nosso planeta? Um planeta tão lindo, habitado por seres que somos todos nós, todos. Não podemos excluir ninguém. Todos nós, filhos de Deus, todos nós criados para sermos felizes e termos que passar por esse tipo de dor. Essa dor exacerbada, nessa hipérbole que nós diríamos, nós professores, de sofrimento. Porque se a dor fosse só um calo que aperta no nosso sapato, ou a dor na coluna, que às vezes faz com que nós não venhamos ao centro espírita até mesmo, mas muitas das vezes não é. Muitas das vezes nós temos que passar por essas dores, a dor da tragédia, né? Que o nosso irmão citou ali no início, a dor da guerra, a dor dos desastres ambientais, a dor da fome. Tem que ver que muitos dos nossos irmãos ainda passam fome, e muitos deles passam fome debaixo da ponte, quando não é colocado pedra debaixo da ponte para que eles não possam se abrigar. Até isso nós vemos nesse planeta. No Brasil, que a gente sabe que é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, está lá no livro maravilhoso, psicografado pelo Chico Xavier. Mesmo assim, nós temos que ver as tragédias ambientais, como nós vimos no Rio Grande do Sul, a fome, a miséria, a falta de solidariedade daqueles irmãos, como eu disse, que vão lá e colocam a pedra debaixo da ponte para que os nossos irmãos em situação de rua não se abriguem. O sofrimento é muito grande, nós temos que passar por muita coisa ainda, mas não podemos nos esquecer, meus irmãos, que cada um está no lugar que deveria estar e no momento certo. Então não tem nada de graça. Inclusive nós vamos ver isso no final, quando eu vou citar um livro aqui. Não tem nada absolutamente de graça. Tudo que nós estamos passando, meus irmãos, é justamente aquilo que nós precisávamos passar.
Seja aquele calo que nos aperta o sapato, ou quando nós temos que enterrar, por exemplo, ou cremar um ente querido nosso que nos foi entregue dentro de um saco preto, que nós não podemos nem reconhecer se verdadeiramente era o nosso parente, o nosso ente querido ou não. Essas dores exageradas também são as dores que nós precisamos passar. É nesses momentos de tragédia que nós aprendemos um pouco mais a ser solidários, a ser generosos, a sermos realmente esses que vão mostrar para o mundo o que é generosidade. É isso que está lá no livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a nossa responsabilidade. Mas nós ainda precisamos da dor para poder escolher o caminho do amor. O dia que nós escolhermos o caminho do amor, nós vamos estar em estado de regeneração. E os espíritos nos dizem que nos planetas de regeneração, a gente não precisa mais de tanto sofrimento. A gente já descansa do sofrimento, nos dizem os espíritos. Então, olha que maravilha, porque nós já estamos caminhando para lá. A Terra está se regenerando e nós também, a menos que nós queiramos sair daqui do centro espírita e cruzar o braço, nos negarmos ao amor nos moldes de Jesus e continuarmos abraçados à dor. Mas eu acho que nenhum de nós quer isso, senão nós não estaríamos aqui. Então eu vou pedir ao Marcelo que vai cantar Tudo é Amor, que tem tudo a ver com essas cenas que nós temos ali. Tudo é amor, até mesmo a dor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, 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 amor. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor, amor,
amor, amor. Obrigado. Então, meus irmãos, tudo é amor, até mesmo a dor, porque a dor faz cada um de nós crescer e a dor ela molda, como queiram, a nossa luz. Se não fosse a dor, nesse momento, nós teríamos uma dificuldade ainda maior de florescer, de desabrochar, de se reconhecer de uma vez por todas como filho de Deus. Muitas vezes o que falta para nós é amor próprio. Nós até tentamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, mas falta o amar a si mesmo, falta se reconhecer que somos criaturas em aprendizado. Ainda temos muito que evoluir, mas essa eternidade que nos permite alcançar essa felicidade para a qual nós todos fomos criados, começa agora, já começou. Então nós precisamos agir cada vez mais rápido na busca desse processo de regeneração. E como nós ainda temos dificuldade, Deus, que é soberanamente bom e justo, nos permite então evoluir pelo caminho do sofrimento. Num processo de regeneração, como eu disse antes da música, nós não vamos mais precisar dessas tragédias. Mas por enquanto, nós que estamos aqui num planeta de provas e expiações, ainda temos que testemunhar esse tipo de dor, mas que com certeza, meus irmãos, vai passar. Vai passar porque não é esse o nosso lugar. Não é essa a psicosfera que espera por nós. Todos, o que nos espera é o processo de regeneração. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, há a mesma reflexão que foi feita pela música, que são as justiças das aflições. E lá os Espíritos vão nos dizer, dificilmente compreende-se a utilidade de sofrer para ser feliz. Todos nós queremos ser felizes, mas nenhum de nós quer sofrer. Nós gostaríamos de ter a família perfeita, o melhor trabalho possível, ter bom salário, ter saúde física, psicológica, espiritual. Gostaríamos de tudo isso, mas falta muita coisa para nós. Às vezes falta o trabalho, às vezes falta a saúde, às vezes falta a família, às vezes falta até mais de um desses itens. E nós temos que continuar a nossa jornada, porque nós estamos aqui para evoluir, para nos tornarmos aptos a essa felicidade. E às vezes, se o caminho é esse, nós precisamos abraçar esse caminho. Não dá para abandonar. Mês que vem é o mês da valorização da vida, onde as casas espíritas, assim como toda a sociedade, procura defender que viver é a melhor opção, mesmo que seja na dor. Na hora que nós perdemos o emprego, na hora que a família se desfaz, na hora que fazemos um exame e o resultado não é o melhor que esperávamos, mesmo assim, ainda assim, viver é a melhor opção. Porque é a chance que está nos sendo dada. É a justiça divina se manifestando em nós. Por que uns sofrem mais do que outros? Porque alguns não precisam tanto do sofrimento como lição. E sem contar que muitas das vezes nós olhamos para o outro e esquecemos de olhar para nós. E aí, então, nós fazemos a comparação errada. Nós olhamos para fora, olhamos para o nosso irmão, olhamos para o nosso vizinho, olhamos para o nosso colega de trabalho, fazemos uma comparação e pensamos, por que essa pessoa está melhor do que nós? Se ao redor do meu próprio umbigo, pela minha justiça, eu sou mais merecedor do que ela. Primeiramente que nós já estamos julgando, algo que Cristo disse que nós não deveríamos fazer. E depois que nós sempre julgamos olhando para cima, quando deveríamos olhar para baixo também. Sempre vai ter alguém melhor do que nós e sempre vai ter alguém pior do que nós. E vai ter alguém igual a nós também. Porque cada um é cada um.
O sofrimento é de cada um, a alegria é de cada um. A saúde física ou a falta de saúde física é de cada um. O filho problema ou o filho ideal é de cada um. Então, meus irmãos, o meu filho é o meu filho. Se ele é homossexual, se ele é autista, se ele se envolveu com droga, é o meu filho, não é o filho do vizinho. Sou eu que tenho que lidar. Esse Deus de amor e bondade, esse Deus que é soberanamente justo, me deu esse filho porque eu precisava desse filho. Para poder aprender a paciência, o exercício do perdão, o amor ao próximo, que tem que começar com o próximo mais próximo, que é aquele que está dentro do nosso lar. E muitas das vezes nós queremos amar quem está lá fora e não queremos amar quem divide a jornada conosco, que é justamente quem precisa da nossa caridade, a nossa benevolência, a nossa indulgência e o nosso perdão. E muitas das vezes nós recusamos e por isso dói tanto. Mas Deus é soberanamente bom e justo, não age por capricho. As vicissitudes da vida, as dificuldades, as dores, os sofrimentos, sempre têm uma causa justa. Não adianta achar que tem injustiça porque não tem injustiça. Aliás, dizem os espíritos, né? Pode ter injustiça, o que não tem é injustiçado. Porque aqui na tela anterior, nós tínhamos várias injustiças ali, mas nenhum ali estava sendo injustiçado. Todos nós colhemos aquilo que plantamos. Foi isso que Jesus disse. Então, quando uma mãe enterra um filho, ou crema, vamos trazer para os dias de hoje, não adianta dizer que uma mãe não tem que enterrar um filho. Se ela precisa, ela vai enterrar. Ela vai cremar. Porque ela precisa. É dela, não é do outro. É ela que tem que passar por isso. Então, meus irmãos, lá no Evangelho, os Espíritos vão trazer as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, para nós entendermos de uma vez por todas que tudo que é meu é justamente o que eu precisava passar. E se essa causa não está nesta encarnação, mas eu não fiz nada de errado, mas eu não roubei, eu não matei, eu não sou corrupto, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu tenho que perder um ente querido? Por que o meu casamento tem que se desfazer se eu sou tão bom? Ser bom ou não ser bom é uma questão para outra palestra, né, meus irmãos? E a maioria de nós acha que não ser mal já é ser bom. E não é essa a questão, mas aí é outra palestra. Então, mas por quê? Ou porque está nesta encarnação, ou está nas encarnações anteriores. Então, quando os Espíritos nos falam das causas atuais das aflições, eles vão dizer: muitos dos males terrestres são consequências natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam, excessos de todos os gêneros. Infelizmente, na nossa atual situação, nós poderíamos comer um churrasco, mas tem gente que quer comer o boi inteiro. E tem gente que não quer comer, porque tem que emagrecer, porque tem que ter aquele corpo ideal. E tem gente que poderia beber uma cerveja, mas quer beber uma caixa de cerveja. Então, nós não vamos dizer aqui, porque a doutrina espírita não vai dizer em momento nenhum o que nós podemos ou não devemos fazer. Não é essa a questão. A questão está no excesso. E aí o excesso pode ser o excesso da comida, o excesso da bebida, o excesso do sexo, o excesso da vaidade, o excesso do orgulho, o excesso do egoísmo. É o excesso que vai nos levar por um caminho de uma plantação que depois vai explodir em sofrimento, em dor, em sofrimento, nessa ou noutra encarnação. Que às vezes alguém diz assim: ele nunca fumou, mas morreu de câncer no pulmão. Nunca fumou nesta encarnação e na outra. Mas fumou a vida toda e não morreu de câncer. Mas o perispírito ficou danificado. Quando os médicos nos dizem que o pulmão está todo escuro, o perispírito está danificado. Em algum momento, nós vamos ter que nos reajustarmos. Isso é justiça de Deus, não é praga,
não é castigo, não é nada disso. É justiça divina. Então nós temos que cuidar do corpo e cuidar do espírito também para poder evoluir. Não adianta por orgulho acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela. Tem nada disso. Não tem acaso. É justamente o que nós precisávamos. E nesse momento no qual nós nos encontramos, um pouco mais de dor ou um pouco menos de dor, é justamente aquilo que a gente precisa. Mas quando nós não encontramos a resposta agora, então nós temos que olhar para o passado, para as causas anteriores. E que bom que nós estamos aqui abraçados à doutrina espírita, que bom que somos reencarnacionistas, que bom que entendemos que já tivemos muitas existências e ainda vamos ter tantas outras quantas forem necessárias. E que já esse é o melhor momento no qual nós nos encontramos. Não nos esqueçamos disso, mas já erramos muito. O que nós não fizemos agora, certamente já fizemos antes. E agora a gente precisa se redimir. Nós precisamos nos reconhecer de uma vez por todas filhos de Deus e entender de uma vez por todas que o caminho é o caminho do amor, da caridade, do perdão, a bondade para com todos. A segunda chance para todos, porque todos somos criaturas imperfeitas e Deus nos dá quantas oportunidades forem necessárias para que nós possamos evoluir. E nós não queremos agir assim com os nossos irmãos. Nós não queremos ser assim com aqueles que estão dentro do nosso lar, volto a dizer. O nosso pai que não é o melhor pai que poderia ser, a nossa mãe que nos abandonou, e aí nos falta o perdão. Nos falta amar como Jesus amou, como dizia a música lá no tempo que a gente fazia catequese, que era preciso para ser feliz amar como Jesus amou. E nós viemos em muitas encarnações nos recusando a amar como Jesus amou. Amar na diferença, amar na dificuldade e amar no problema. Então agora, provas e expiações. Mas que bom, porque abraçados à doutrina espírita a gente já vai aprendendo. E os espíritos nos dizem, amar-lhes pelo menos na aparência que são completamente estranhos e que parecem uma fatalidade. Perdas de entes queridos, acidentes inevitáveis, reveses da fortuna, flagelos naturais, enfermidades de nascimento. Parece que é fatalidade. Porque enfrentamos sorte tão triste que não podemos evitar, ao passo que do nosso lado, na nossa família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos. Não é? É o meu filho que me dá problema, enquanto o filho do vizinho é como eu gostaria que fosse. Se forma na universidade, arruma trabalho, casa, me dá netos. E o meu não é assim. Porque é justamente do filho o problema que eu preciso, porque eu preciso dar aquilo que eu rejeitei numa encarnação anterior. Eu deixei de amar e agora eu preciso, de uma vez por todas, receber aquela criatura na minha família como um filho e amar. Só que, é claro, vai ser na dificuldade, vai ser na diferença, como fazia Jesus. Como Jesus nos demonstrou que era possível fazer. Essas misérias devem ter uma causa, e desde que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Deus não pode punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não foi nesta vida, foi noutra. Então, meus irmãos, não nos esqueçamos, nós já fomos bem piorzinhos do que somos. Estamos abraçados à doutrina espírita, a gente vem aqui, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, vamos orar pelos nossos irmãos em dificuldades, nos hospitais, olha que maravilha. Mas nós já fomos bem piores, nós já desejamos o mal, nós já praticamos o mal. O nosso pensamento já foi só mal, nosso sentimento também. Só que agora nós temos essa oportunidade de refazer o caminho.
Só que é refazer o caminho num planeta de provas e expiações. Então é refazer o caminho na dificuldade, no sofrimento. É no meio da dor que a gente precisa aprender a perdoar. E vamos ver isso no final aqui. Quando eu vou citar um livro aqui que, a partir de uma tragédia que mexeu com todos nós, porque a tragédia, quando está na televisão, ela mexe com todos nós. Todos nós temos as nossas tragédias diárias. Mas a tragédia, quando vai para a televisão e hoje para as redes sociais, ela mexe com todos nós. E a tragédia nada mais é, meus irmãos, do que a falta de perdão. Então, quando nós nos deparamos com a tragédia nesta encarnação e não perdoamos, nós só estamos adiando a oportunidade de amar como Jesus amou, adiando a oportunidade de evitar o sofrimento. Porque foi o que Jesus fez. Quando foi traído, quando foi julgado, quando foi condenado, quando foi assassinado, Jesus foi amor, nada mais. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha que maravilha, olha que exemplo, 2000 e tantos anos atrás. E nós precisamos sim, meus irmãos, seguir o nosso mestre, porque os nossos inimigos não são os inimigos de Jesus. O nosso sofrimento não é o sofrimento que Jesus enfrentou. Para nós é muito mais fácil. Não é o nosso assassino, a maioria de nós, que nós temos que perdoar. Então é muito mais fácil exercer o amor que Jesus exemplificou. Então por que ficar rateando, ficar se recusando à prática da caridade? Como nos dizem os Espíritos, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão da ofensa. Então, benevolência, bondade, bondade para com todos, seja quem for, onde estiver. Já abraçados com a doutrina espírita ou não, cristãos ou não, ainda escolhendo o caminho do sofrimento, do ódio, da criminalidade ou não, bondade para todos. Indulgência, um olhar de irmão para todos, imperfeitos assim como nós, aqueles que ainda não conseguem, assim como nós, exercitar o amor e o perdão. E o perdão das ofensas, perdoar sempre. Quantas vezes forem necessárias, não só 70 vezes 7. Perdoar todas as vezes. É o caminho para se livrar da dor. Os homens suportam o que fizeram os outros suportarem, nos diz os Espíritos. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado duramente com desumanidade. Se foi avarento, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, por isso ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Então não tenhamos dúvida, tudo aquilo que nós estamos passando nesse momento, nós já fizemos o nosso irmão passar numa outra encarnação, se não foi nessa. Toda aquela dureza que nós temos que enfrentar foi o que nós praticamos anteriormente. Toda a falta de amor que a gente acha que precisa superar foi aquilo que nós ofertamos para os nossos irmãos em outros momentos da jornada. Quando a gente perde, a gente só perde aquilo que a gente tirou em outra encarnação. Foi o que disse o Chico para aquele amigo dele, quando o escritório dele foi assaltado e ele perdeu tudo que tinha lá e foi chorar com o Chico, perdão, não lembrar o nome agora, e o Chico diz para ele, como é bom devolver, né? É só o que nós estamos fazendo, devolvendo. E quando a gente devolve, perdão, a gente expurga, a gente tira de nós todas essas mazelas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo
que já nos fizeram fazer tanto mal. E aí nós vamos desabrochando enquanto verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que têm, todos nós temos dentro de nós, o amor, o perdão, a caridade, a benevolência, a justiça nos olhos de Jesus, a justiça divina, que é amor e caridade. Então não adianta nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, que muitas das vezes nós queremos. Nós só fazemos justiça quando nós perdoamos. Só. Enquanto nós não perdoamos, não tem justiça. Justiça de Deus. Então não adianta dizer assim, se não pagar pela lei dos homens, vai pagar pela lei de Deus. Todos nós estamos e vamos continuar pagando pela lei de Deus, amor e caridade. Olha que maravilha. É a lei de Deus que nos permite reencarnar e sofrer, porque precisamos de sofrimento para poder pagar o nosso sentiu. A hora que nós entrarmos em regeneração, essa justiça divina vai nos permitir seguir mais de cabeça erguida, amando e perdoando, como fez Jesus. Essa é a chave. É isso que a gente pode ver, meus irmãos, já partindo aqui para o final, que o tempo passa muito rápido, né? Nesse livro aqui, Victor, eternamente, além da vida e eternamente entre nós. Quem foi o Victor? Eu até puxei a minha colinha aqui, deixa eu ver se vai abrir aqui. O Victor era um jovem de 18 anos que em 2013... em São Paulo, né, voltando do trabalho, do estágio da universidade, tudo isso ele fazia, né? E voltando para casa, na hora que ele foi entrar no prédio, um assaltante pediu o celular dele, ele deu o celular, mesmo assim o rapaz atirou na cabeça dele e o matou. E esse rapaz não estava prestes a fazer 18 anos, então foi uma comoção no país todo. Muda a lei da maioridade? Não muda a lei da maioridade? Não mudou até hoje, né? Não sei se tem algum advogado, mas não mudou até hoje. Mas vamos mudar a lei, porque tem que prender, e aí tem gente que quer pena de morte, né? Graças a Deus nós somos espíritas, então como cristãos não defendemos a pena de morte. E aí a mãe dele, com a ajuda de uma médium, escreve o livro Victor, além da vida e eternamente entre nós. Então, na primeira parte do livro, ela vai contar quem era o Victor, esse jovem maravilhoso que estudava, que trabalhava, que era bom filho, que era bom amigo, uma pessoa maravilhosa, como todos nós. Tem alguém aqui que não é uma pessoa maravilhosa? Levanta a mão. Não, todos nós somos pessoas maravilhosas. E aí temos que passar pelas tragédias, né? E na segunda parte do livro, então, é o Victor, através da médium, na psicografia, que vai explicar por que aconteceu essa tragédia. Por que aconteceu a injustiça? Porque injustiçados não há. Não foi por acaso. O acaso não existe. Então, ele vai dizer que ele e o algoz já estiveram juntos em outras encarnações, se recusaram a exercitar o amor, já houve a tragédia na qual o outro foi a vítima, e nesta encarnação, então, houve a inversão do papel, que não deveria ter acontecido, porque ninguém reencarna para isso. A gente reencarna para aprender a se reconhecer como filho de Deus. Mas houve ali a inversão do papel e ele, de algoz, passou a ser vítima. E então ele vai dizer o seguinte no final do livro: o perdão é importante para não carregarmos peso inútil na alma e fazermos besteira por não perdoar. Não podemos continuar cometendo os mesmos erros. Precisamos evoluir o quanto antes. Necessitamos melhorar nossa moral, ter princípios, ter domínio de nós mesmos e não aceitarmos certas práticas decadentes que prejudicam o semelhante, pois teremos de reparar, arcar com as consequências do que praticamos e certamente sofreremos com isso. Enquanto nós não perdoarmos, nós vamos continuar sofrendo.
Nós vamos continuar enfrentando tragédias, porque vamos continuar no caminho da dor. Que bom que nós podemos sofrer enquanto nós nos recusamos a amar e perdoar. Então vamos fazer escolhas diferentes, meus irmãos. Vamos seguir com Jesus. A chave é caminhar com Jesus, colocar Jesus do nosso lado e na hora da dificuldade, na hora que o sapato apertar, na hora que doer a coluna, na hora que o colega de trabalho querer nos passar a perna, na hora que o nosso companheiro lá do nosso lar não agir como nós gostaríamos que agisse, pensar o que Jesus faria nesse momento. Perdoaria, porque Jesus era amor. E nós precisamos ser amor também, porque é o que nos pede esse processo de regeneração. Então vamos sair daqui hoje abraçados com Jesus, procurando cada vez mais rápido colocar em prática a nossa regeneração, que é uma tarefa de cada um de nós. Ninguém vai fazer por nós. Vamos fazer o nosso caminho, cada vez menos na dor e cada vez mais em busca da felicidade. E que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, nos ampare e nos protejam sempre, porque nós vamos conseguir. E agora, então, vou pedir para o Marcelo cantar Aos Pés do Monte, para a gente terminar. Eu esqueci de dizer no início, na primeira, quem souber cantar, pode cantar junto. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui. Caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena.